Então, o nome da nossa quarta aula é O Homem Perfeito. E nós vamos ler o texto de Filipenses 2, do 5 ao 8. O texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o primeiro ponto que você tem na sua apostila é o ponto subsistência divina. E eu queria... Esse versículo é o versículo principal que a gente vai tratar aqui nessa aula. E eu queria realmente quebrar ele e olhar para cada aspecto daquilo que está sendo falado aqui, para que nós possamos ter um pequeno vislumbre de quem Jesus é como homem e de qual é a relação da humanidade dele com a sua divindade e de como que isso afeta a nossa vida como seguidores dele, como cristãos. E é claro que assim, o tempo que a gente tem e a possibilidade de falar desse assunto são coisas completamente incompatíveis, né? Porque nós temos pouco tempo e esse é um assunto muito vasto e muito profundo na palavra. E mesmo se nós tivéssemos todo o tempo do mundo, a gente não ia conseguir esgotar ele. Mas eu acredito que essas aulas aqui, elas são como que um olhar de relance na revelação que a gente percebe nas Escrituras, para que cada um de nós possa crescer nessa revelação, né? Talvez nem tudo que você ouviu aqui você vai lembrar, mas eu acredito que o Senhor ele vai destacando algumas coisas que você entende que é um assunto que Ele está iniciando com você, que é algo que Ele está querendo revelar ao seu espírito. Então, o meu objetivo em falar a respeito disso daqui é que o seu espírito seja despertado para que você olhe para Jesus como, não só olhar para a glória dele como nosso Deus, mas olhar também para a glória dele como esse homem perfeito que andou pela terra. Então, o primeiro ponto da apostila é a subsistência divina, e a gente constantemente, quando fala sobre Jesus, ou quando fala sobre o Pai, ou quando fala sobre o Espírito, a gente vai acabar voltando no assunto da Trindade. E sobre esse tópico da subsistência divina, a gente precisa entender que Deus, como eu já comentei aqui antes, Deus é um só. Deus é um só Deus. Isso precisa ficar claro e precisa ficar firme. Ao mesmo tempo, Deus, ainda que seja um só, Deus também é três. E essas coisas são praticamente irreconciliáveis, mas como eu estava comentando, eu estava conversando com o irmão aqui sobre isso, e eu estava falando o seguinte: a gente não precisa ficar estressado de entender tudo aquilo que a Bíblia diz. Eu queria te dar essa notícia: você não vai entender tudo aquilo que a Bíblia diz, ok? Você não vai entender. Eu sei que você pode comprar muito livro e ouvir muita gente pregando e ensinando, mas você não vai chegar no fim da vida falando assim: ok, consegui saber toda a revelação da palavra de Deus e ter entendimento sobre tudo. Você não vai. Mas a questão é que nós podemos, ainda que nós não possamos compreender completamente tudo aquilo que a palavra de Deus revela para nós, nós podemos entender o que a Bíblia diz para nós. Entende a diferença? Você pode entender o que a Bíblia está dizendo, ainda que você não tenha uma compreensão clara a respeito daquilo ali que está sendo dito. Por isso que é tão importante ler as Escrituras. Por isso que é tão importante que todo cristão tenha uma prática constante de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus. Você pode ter lido 10, 20, 30, 40, 50 vezes, não importa. Você precisa continuar lendo a Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem muitos aspectos, muitas nuances, muitos prismas pelos quais você pode olhar para a palavra de Deus e você sempre vai descobrir algo novo. Mas a questão é que você precisa entender, antes de você ter uma revelação clara, você precisa entender o que a Bíblia está dizendo. Estão me acompanhando aqui? Existe um conteúdo nas Escrituras, existe o que a Bíblia diz, existem
as frases e os parágrafos e as ideias que são transmitidas aqui, e nós temos a possibilidade de, por meio do nosso entendimento, da nossa inteligência, absorver o que a Bíblia diz. Mas isso, absorver o que a Bíblia diz, não quer dizer que você teve a revelação do que as Escrituras estão dizendo. Mas para você ter revelação, é importante que o Espírito Santo tenha algo com que trabalhar no seu interior. Não adianta você ficar pedindo revelação, falar, Deus me dá revelação, Deus me dá revelação. E a revelação que você deveria ter é ler a sua Bíblia. Tem gente que fica estressada com questões teológicas, aí vem perguntar, né? Muitos alunos de CPP chegam lá assim, né? Não, mas é que eu fico meio na dúvida e tal, sobre tal e tal coisa. Aí você pergunta para ele, mas você já leu a Bíblia toda? Aí ele fala, não, ainda não. Então se preocupa com isso primeiro. Primeiro você lê o que a Bíblia está dizendo. Depois você vai estudar as profundidades e várias coisas da palavra, que você vai a vida inteira se deliciar com isso, mas antes de você querer se aprofundar nas coisas, você precisa passar por aquilo que é o raso, que é o básico. E a gente nunca vai passar essa fase. A gente nunca vai chegar no momento da vida que vai falar assim, não, eu não preciso mais ler a Bíblia. Agora... a revelação que eu tenho, o entendimento que eu tenho da palavra. Eu lembro muito assim, eu tive uma conversão bem dramática, assim, não foi daquelas, eu não era traficante lá no Rio, entendeu? Nada disso. Mas eu digo dramática no sentido de que coisas muito fortes aconteceram no meu interior. E na minha conversão, eu converti com muita intensidade em querer buscar a Deus e querer assim, entender qual era o desejo dele para a minha vida e quem ele era. E eu lembro que eu ficava na minha casa pensando assim, com a minha mente trabalhando e o meu coração aquecido com essa pergunta assim, sabe? Quem é Deus? Quem é Deus? Como que eu posso conhecer Ele? Como que eu posso ter contato com Ele? Assim? E eu sinto que até hoje existe algo que fica no meu coração que é como se fosse assim... Eu sei que Deus já falou muita coisa comigo, eu sei que Ele já tocou em várias coisas no meu coração e já revelou muita coisa a respeito de quem Ele é, mas ainda fica uma pergunta no meu interior, assim, sabe? Quem Ele é de fato, assim? Sabe? O quão longe que eu posso ir em intimidade com Ele, assim, em ouvir, não só ouvir a respeito do que Ele deseja para a minha vida, ou assim, em conhecimento teológico, mas de relacionamento, de fato, assim, de saber, não, mas quem o Senhor é, sabe? O que você pensa, o que você sente? Eu sinto esse anseio no meu interior. E com esse anseio e esse desejo, uma coisa que eu fiz muito logo no início da minha conversão, é que eu comecei a ler muito as Escrituras. E eu lia muito a Bíblia. E lia, e tinha questionamentos. E eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada do que eu lia, até porque a minha versão era uma versão da Bíblia muito antiga, que estava meio empoeirada lá em casa, que a gente usava para ir na missa. Mas, assim, entende, né? Que o catolicismo que era vivido na minha família era aquele catolicismo que eu falo que não é ser católico, é ser brasileiro. É aquela pessoa que ela vai na missa, ela faz uma macumbinha, tal. Isso aí era mais ou menos a realidade da minha casa. E a gente ia na missa, mas assim, aquela Bíblia estava há muitos anos lá e ela estava com as páginas grudadas ainda. Eu lembro que cada novo livro da Bíblia que eu ia lendo, eu ia desgrudando as páginas assim e tal. E tipo, ela estava praticamente nova. Mas era uma versão muito antiga. Eu lembro que as letras eram aquelas letras de máquina de escrever, né? Não era desse jeito que essas Bíblias novas, né? Enfim, era uma versão antiga. Então tinha todas aquelas palavras, coisas, né? Tinha sirvosar, todos esses negócios. E eu lia aquilo ali, e eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler, mas muita coisa que falava ali, eu não fazia a mínima ideia do que era. Eu lembro que tinha um tal de um mister que aparecia, que depois eu vi que era mister, ou para aqueles que não são cariocas, mister. Então, sei lá, enfim. Enfim, a questão é que muita coisa eu não entendia do que estava escrito. E eu lembro de orar muitas vezes, assim,
Fala assim, Deus, me dá revelação, me ajuda a entender, eu quero compreender a tua palavra e tal. E eu procurava essa revelação e com o tempo as coisas começaram a abrir, eu comecei a entender o que estava dizendo, eu comecei a fazer aquelas relações assim, isso aqui que está escrito aqui tem a ver com aquele negócio lá que eu já tinha lido. E isso foi crescendo. Mas, mesmo assim, eu percebo que com essa fome, com essa sede, isso não é uma coisa que deveria diminuir em nós. Isso não é uma coisa que deveria parar. Falar assim, não, isso daí é o primeiro amor, isso aí é porque você acabou de converter, isso aí é porque... Não, eu creio que a palavra de Deus ela sempre deve ter esse sentimento de novidade no nosso coração, assim. E eu lembro muito, eu lembro quando eu fiz o CPP lá em Montemor, e tinha as aulas do Cristóvão lá na época, que a gente está tentando resgatar ele, mas eu lembro que, vocês repararam, né, que as aulas do Cristóvão, você lê muito a Bíblia, né? A pessoa vai lendo as passagens e abre e tal, não sei o quê. E eu lembro que a sensação que eu tinha, e a gente comentava na minha turma, falava assim, gente, de onde que o Cristóvão tirou aquele versículo da Bíblia? Ele não estava lá. Ele não estava. Eu acho que ele pegou a Bíblia de todo mundo, botou o versículo ali, ó. Porque eu nunca tinha visto esse versículo. E eu creio que se a gente vai até a palavra com sede e com fome, e entendendo que Deus tem algo novo na palavra dele para nós, sempre, eu acredito que a gente vai encontrar esses versículos escondidos, assim. Eu não acho que só o Cristóvão pode conhecer eles. Eu acho que todos nós podemos ter acesso a essas coisas, mas o problema é que várias vezes a gente lê a Bíblia com uma mentalidade velha, assim, como se a gente está indo diante de algo que, não, eu já conheço, eu estou lendo aqui só porque eu tenho uma ideia de que eu preciso ler a Bíblia todo ano, então eu faço isso como ritual, como uma coisa que tem que fazer, mas eu não coloco meu coração nisso, assim. Então, a gente precisa ir para a palavra de Deus com essa ideia. E existem muitas coisas na palavra que a gente não vai entender, ou pelo menos a gente não vai ter uma compreensão plena a respeito disso, mas não quer dizer que a compreensão que a gente vai ter, ainda que não seja plena, ainda que seja limitada, ainda que seja opaca, não quer dizer que ela não vai ser real. Então, quando a gente fala de assuntos como a Trindade, quando a gente fala sobre as duas naturezas de Cristo, como Ele é Deus e como Ele é homem, quando a gente fala sobre diversos desses assuntos que não são assuntos simples que estão nas Escrituras, eu acredito que a gente precisa ter essas duas realidades sempre caminhando juntas. Uma delas é, o conhecimento que a gente tem é muito limitado. É muito limitado. Paulo fala sobre isso, sobre como que o conhecimento cristão ele é imperfeito, mas ao mesmo tempo ele é um conhecimento verdadeiro. Ele não é uma coisa falsa, ele não é um negócio que quando você ressuscitar e você tiver um corpo glorificado e você tiver uma possibilidade de expandir muito mais a sua mente em relação ao conhecimento de Deus, você não vai jogar fora aquilo que você experimentou. Tudo que você experimentou nessa vida, nessa era, agora, ele vai ser levado depois, quando chegar o momento da era vindoura. Quando Jesus voltar a estabelecer seu reino, essas coisas vão continuar no seu coração e você vai partir dali. Então, a gente precisa olhar para esses assuntos na Bíblia. Eu vejo que a igreja hoje tem muita preguiça de pensar. E de pensar assim, eu sei que muita gente tem medo dessa palavra, mas precisa pensar teologicamente. É claro que existe um lado da teologia que é negativo, mas em tudo na vida tem isso. Tem as coisas positivas e tem as coisas negativas, mas o que a gente precisa fazer é que a gente precisa começar a pensar profundamente sobre os assuntos da palavra. Existem diversos irmãos hoje que estão crendo em coisas erradas, simplesmente porque eles não abrem as suas Bíblias e leem, e eles não utilizam dos materiais que existem hoje para que a gente possa crescer na compreensão da palavra de Deus.
a gente se depara com muitos jovens lá em Montemor, que eles vêm fazer o curso, que eles têm um chamado, e eles têm um desejo de se dedicar a Deus, e muita gente chega lá e fala, não, eu tenho um chamado para pregar, eu quero me dedicar ao ministério da palavra, eu quero ensinar a igreja, eu quero abençoar as pessoas com isso, e a pessoa tem dificuldade, às vezes, de ler um livro. E assim, gente, eu falo sempre o seguinte, se você tem problema com leitura, a não ser, no caso de você ser analfabeto, mas você tem um problema assim, eu tenho preguiça de ler, eu não gosto de ler, eu acho chato, eu prefiro outras coisas e tal, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Acho que você escolheu a religião errada, porque o cristianismo, assim, Deus escreveu um livro, ele não lançou um CD, entendeu? Ele não... assim, ele escreveu um livro. Você não tem como escapar disso. Não, mas eu não gosto de ler. Então, meu amigo, converte. Isso é conversão, isso é parte da conversão. Parte da conversão é um gosto pela leitura. Ok? Talvez você não vai ler tanto quanto outras pessoas leem. Tem gente que lê muito. Tem gente que não lê tanto, não lê num ritmo tão rápido. Ou então não consegue ficar muito tempo lendo. Mas, gente, isso daí é questão de treinamento. É questão de costume. Eu lembro que eu sempre gostei muito de ler. Quando eu comecei a ler coisas mais sérias e mais pesadas, assim, eu lembro que eu tinha dificuldade. E a experiência que todo mundo já teve, alguns lendo a Bíblia, outros lendo livros, que é quando você lê uma página inteira e você chega no fim da página e você fala assim, eu não faço a mínima ideia do que eu acabei de ler. Se fechar a Bíblia, quando você acabou de ler, você fala assim, que livro você estava? Gênesis, ou Apocalipse, algum entre esses aí. Mas a questão é que isso é um gosto que precisa ser desenvolvido, mas esse gosto é desenvolvido, como aconteceu com muitos irmãos que eu conheço. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de leitura, mas tem várias pessoas que não eram assim. Eu sei que, por exemplo, o Ângelo não era assim, um outro amigo nosso que já ministrou aqui, o Michel, também não era assim. Não eram pessoas que gostavam de ler, mas por que eles adquiriram um gosto pela leitura e começaram a ler muito, e hoje as pessoas olham e falam assim, nossa, como que você lê? Eu nunca vou ler igual a você. Mas não é isso, não é simplesmente um amor pela leitura em si, mas é uma fome de conhecer a Deus e entender o propósito dele. Isso tem a ver com amar a Deus. Amor, ele vai envolver sacrifício. Então, talvez você não vai ser um mártir, mas você vai ter que gastar tempo com muito sono, lutando para ler a palavra e ler outros livros e brigando com isso. Por quê? Porque você tem um desejo de conhecer a Deus e saber aquilo que Ele tem revelado na sua palavra. Então, como eu estava falando, esse assunto da Trindade é um assunto que é difícil da gente escapar dele, mas Deus, Ele é um só. Deus, Ele tem uma mesma essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm uma mesma essência. Eles não são uma cooperativa de deuses. Ok? Eles não são essa cooperativa. Eles não são três deuses que um dia se encontraram e falaram assim, e aí, vamos fazer um negócio junto? O que você acha? Eu estou com uns projetos aí, o pai chegou falando, e aí o filho falou, vou considerar isso aí e tal. E aí eles juntaram forças para poder fazer. Não, Deus é um só, eternamente, subsistindo como três pessoas. E isso precisa ficar claro quando a gente vai olhar para a humanidade de Cristo. Cristo, ele não é um Deus menor, ele não é um deusinho, ele não é um Deus separado, ele é Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito é Deus. E eles têm uma mesma essência, mas eles subsistem, e essa é a palavra que é usada aqui no versículo, né? Na nossa versão em português, eles subsistem. Ou seja, Cristo subsiste em forma de Deus. E o Pai também subsiste em forma de Deus. E Ele é um Deus trino, é um Deus triuno, eterno e indivisível. A gente não pode sistematizar a Deus, mas nós podemos organizar didaticamente o conhecimento de Deus revelado nas Escrituras.
Você pode falar pela Bíblia, é isso que eu estou querendo dizer. Você pode ler a Bíblia e você pode falar: Deus é um só e Deus é 3 pessoas. E talvez você não saiba explicar isso, mas você não precisa saber explicar para que você possa crer. Você deve buscar a compreensão, você deve crescer no conhecimento, mas às vezes o nosso problema é que a gente quer crescer num conhecimento filosófico ao invés de crescer num conhecimento bíblico. Tem gente que quer discutir a doutrina da Trindade em termos filosóficos antes de compreender o que a palavra diz a respeito disso. Você precisa ler os versículos, ler as passagens, entender o que é dito. E depois você pode fazer considerações filosóficas a respeito disso. Mas não quer dizer que as considerações filosóficas vão mudar aquilo que a Bíblia diz. Ok? Deu para entender? Então, nós podemos organizar o conhecimento de Deus revelado nas Escrituras. Isso deve ser feito com espírito de humildade, sempre entendendo que aquilo que nós conhecemos hoje é limitado e imperfeito, mas é real. Então, Deus, Ele existe eternamente como 3. E a passagem diz aqui, em Filipenses 2, que ainda que Jesus subsistisse em forma de Deus, Ele não julgou como usurpação, Ele não considerou o fato dele ser igual a Deus algo que Ele devesse se apegar. E a gente precisa entender o que Paulo está querendo dizer com a palavra forma. Reparou que fala aqui que Ele era em forma de Deus. E existe um problema na linguagem aí, porque quando a gente fala forma, geralmente a gente está falando de algo externo. Mas a palavra grega, morfe, que é traduzida como forma, o contexto no qual ela sempre é usada não é uma forma externa. Na verdade, é muito pelo contrário. A palavra morfe é uma palavra que tem a ver com a essência das coisas. Muita gente que estuda filosofia se depara com essa palavra, porque os filósofos utilizavam isso para falar sobre a questão do mundo das ideias e tal, mas eles estavam se referindo à essência das coisas. E eles usavam essa palavra, a palavra morfe. E o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: ele não está querendo dizer que Jesus era no formato de Deus, ele está querendo dizer que Jesus tinha a essência de Deus. Essencialmente ele era Deus. Ele não era simplesmente ele não era um ser criado, ele não é alguém que passou a existir em algum momento pela vontade de Deus. Não, Jesus era essencialmente Deus. E por isso que ele compara isso com a forma como Jesus encarou a sua divindade, de não se apegar a ela, mas de cumprir a missão que foi recebida por ele do Pai. Então, Jesus é verdadeiramente Deus. E a gente poderia gastar muito tempo falando a respeito disso e ler muitas passagens que falam a respeito disso, mas a gente não tem o tempo para fazer isso. Mas Jesus é verdadeiramente Deus, mas Ele também é verdadeiramente homem. Jesus se tornou um homem, de fato. Eu sei que isso talvez seja óbvio, mas vocês percebem, e eu sei que provavelmente vários estavam aqui quando a Carol falou a respeito disso, sobre a encarnação, mas a questão é que essas coisas óbvias sobre a encarnação do Verbo eterno, a humanidade de Cristo, e mesmo que Ele seja ainda divino, essas coisas, ainda que sejam conhecidas por muitos de nós, elas são pouco faladas, mas elas são extremamente essenciais para a nossa fé. Toda a teologia da igreja do primeiro século, ela era construída ao redor dessas verdades essenciais. E ela não era construída ao redor de verdades periféricas, que infelizmente é o que acontece conosco. Muitas vezes o que acontece na igreja nos nossos dias é que nós construímos as nossas vidas, o nosso ministério, os nossos relacionamentos, os nossos pensamentos ao redor de verdades que são periféricas na palavra de Deus. E essas verdades periféricas muitas vezes são as causas das divisões que existem no corpo de Cristo. É claro que divisão não é causada simplesmente por uma visão diferente da verdade, ela é causada principalmente por uma carnalidade que existe no nosso coração, e é a carnalidade
espiritualidade que faz com que a gente divida dos nossos irmãos, mas a questão é que a falta de compreensão de verdades essenciais, muitas vezes é a causa do nosso coração não ser de fato firmado na verdade, para que nós possamos saber que o nosso irmão pode discordar de nós em coisas que não são essenciais à nossa fé. Existem coisas que vale a pena discutir, que vale a pena sentar junto e falar, olha, isso que você está falando é muito sério e eu não creio dessa forma e eu acho que a gente precisa conversar. Mas não quer dizer nem que várias dessas coisas sejam motivo para divisão. A questão é que nós precisamos começar a discutir as coisas certas. Porque a discussão a respeito das coisas certas, com um espírito de humildade e submissão à vontade de Deus e amor aos nossos irmãos, isso daí pode fazer com que nós cresçamos na compreensão daquilo que de fato é a verdade revelada nas Escrituras. O que dificulta muitas vezes o nosso diálogo não é que os assuntos são difíceis de serem discutidos, é que o nosso coração não é humilde o suficiente para discutir a respeito desses assuntos de uma forma que você ouve aquilo que o outro irmão está dizendo de fato. Todo mundo conhece essa situação, né? E se sente desconfortável com isso. Quando você conversa com uma pessoa e você sente que a pessoa, ela não está ouvindo o que você está falando. Ela está só esperando a vez dela de falar. Você sente que ela fica com o olho meio desfocado, assim, né? Você está falando para ela, ela está... Sim. Aí você faz uma pausa para respirar, a pessoa já toma aquele fôlego para falar, né? Então você tem que falar rápido, para ela poder ouvir tudo que você está dizendo. E a gente não deveria discutir desse jeito. Essa não é a forma cristã de conversar sobre assuntos difíceis. A gente tem um exemplo disso. Em Atos 15, eles discutiram sobre algo que era essencial para aquilo que estava acontecendo no meio da igreja naquele tempo. E eles tiveram uma discussão que não foi pequena. Provavelmente foi extensa e foi grande, mas a questão é que eles estavam comprometidos a saber qual era a opinião do Espírito Santo a respeito daquilo que eles estavam falando ali. Eu creio que tem muita coisa na nossa teologia que vai mudar com o decorrer dos anos. A gente tem falado sobre essa influência, essa contribuição judaica e a visão que eles têm a respeito da palavra de Deus, e a visão que eles têm é muito diferente da nossa em vários aspectos. E existem irmãos como Escher e vários outros que estão fazendo essa ponte entre judeus e gentios, e vários irmãos que estão tentando compreender isso, mas a questão é que a contribuição judaica é uma contribuição sobre a visão que eles têm das Escrituras. E a visão que eles têm das Escrituras é diferente da nossa. Mas a gente acredita que essa visão diferente pode contribuir para aquilo que Deus quer fazer nos últimos dias. Mas isso tem uma implicação prática. E a implicação prática é que provavelmente a gente vai mudar várias posições que nós temos. E provavelmente eles vão mudar várias posições que eles têm também. Mas a questão é que a gente tem que estar disposto a andar com pessoas diferentes e discutir assuntos complicados com um espírito de humildade e de amor aos nossos irmãos. Muitas vezes na família a gente percebe isso. Na família, uma família bem estruturada, saudável, existe espaço para discordância. Existe espaço para opiniões diferentes. Mas existe um laço que une as pessoas ali, e tem a ver com essa unidade do Espírito que nós temos que experimentar com o corpo de Cristo. E essa unidade, ela precisa ser, como diz nas Escrituras, tem que ser uma unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, a gente vai ter que chegar a pontos de difícil discussão, mas esses pontos de difícil discussão vão ter que ser discutidos debaixo da paz de Deus, da paz de Cristo. Não é bater boca, mas é realmente falar, isso daqui é importante. A gente vai ter que chegar a alguma conclusão sobre isso. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode demorar um tempo, mas a gente vai ter que chegar a algum lugar. Então, Jesus era de fato um homem. E em Lucas 1 fala sobre quando o anjo chegou até Maria e ele falou sobre o nascimento
de Jesus, falou que ela ficaria grávida, ainda que ela fosse virgem e não fosse casada ainda. Ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo. E eu queria destacar algumas coisas, você está anotando, é Lucas 1, 26 ao 38. Eu não vou ler porque é uma passagem grande e a gente tem pouco tempo, mas eu queria destacar algumas coisas aqui. O anjo que chegou para falar com ela disse o seguinte, Gabriel disse para ela: eis que conceberás e dará à luz a um filho. Ou seja, esse filho é um filho dela, é um filho de Maria. E o anjo diz para ela, né, a quem chamarás pelo nome de Jesus? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, entende que Jesus tinha essas realidades. Ele, por um lado, ele era filho de Maria, descendente de Davi, herdeiro do trono de Israel, mas por outro lado ele era filho do Altíssimo, filho de Deus. E ele tinha essas duas naturezas nele. Lembra que quando eu falei aqui sobre a glória de Jesus, eu falei como que ele consegue reunir em si mesmo características completamente diferentes uma da outra. E talvez a principal dessas características diferentes é que ele é Deus e ele é homem. Esse é o fundamento da glória de Cristo, não da glória eterna que ele tinha com o Pai, mas da glória que nós vemos nele hoje como um ser humano, como Deus encarnado. Ele é Deus, mas ele ao mesmo tempo é homem. E a passagem de Filipenses 2 diz que Jesus esvaziou a si mesmo. E esse é um ponto interessante, porque quando fala que Jesus esvaziou a si mesmo, geralmente a gente imagina algo que sai, né? Algo que saiu dele, ou seja, Jesus esvaziou a si mesmo. A gente imagina que Jesus estava no céu, e aí tinha chegado o momento dele encarnar, e ele pegou a sua divindade, os seus atributos, e ele botou numa caixinha lá no céu, guardado do lado do Pai, e aí ele veio para a terra sem aqueles atributos, e aí ele se tornou um homem e viveu como homem. Mas a questão é que, se a gente pensasse dessa forma, a gente poderia estar quase dizendo que Jesus tinha deixado de ser Deus. E a verdade é que Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele viveu como homem por escolha própria. Tanto que, em muitas ocasiões, a tentação que ficava pairando sobre ele e que o diabo tentou assim, fazer com que ele cedesse a isso, era que ele fizesse uso dos seus atributos divinos para cumprir a missão que ele tinha recebido do Pai. Mas Jesus sabia que ele não poderia fazer isso. Mas a questão é que, quando a Bíblia fala que ele esvaziou a si mesmo, essa expressão esvaziar tem a ver com se derramar a respeito em algo. Ou seja, não é que Jesus ele se despiu dos seus atributos divinos e eles ficaram separados dele. Não, eles acompanharam ele o tempo todo. A questão é que todos os atributos divinos que ele tinha, toda a sua divindade, todo o seu poder, toda a sua glória, ela foi derramada na sua humanidade. Ou seja, na humanidade de Cristo, eu coloquei uma frase aqui para tentar sintetizar isso. O esvaziamento de Jesus não implica em ter Cristo lançado para fora de si mesmo os seus atributos divinos. Cristo se derramou plenamente, toda a sua divindade, toda a sua natureza, na sua missão terrena de vir como homem. A sua natureza divina estava ali, mas estava plenamente empenhada em viver como um ser humano. Entenderam? Conseguiram acompanhar? Ele era divino, ele nunca deixou de ser Deus, mas a questão é que toda a sua natureza divina estava empenhada em uma missão que ele tinha recebido do Pai: viver como um homem perfeito e ser o nosso precursor nisso. Então, para que Jesus fizesse isso, ele assumiu a forma de um servo. Lembra que eu falei sobre a palavra forma? Sobre como essa forma tem a ver com a essência? Ou seja, Jesus não era um servo só externamente. Jesus não era alguém que falou assim: eu preciso parecer um servo, mas eu não sou de fato um servo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou o rei do universo, eu sou glorioso, eu sou Deus, eu não tenho nada a ver com servidão, mas eu preciso, assim,
parecer que eu sou um servo para que os homens possam ver mais ou menos como que é, como se fosse uma espécie de um teatro, mas não foi isso que ele fez. Quando diz que Jesus assumiu a forma de um servo, quer dizer que ele assumiu a essência do que é se tornar um servo. E por isso que a gente fala dessas duas naturezas de Cristo, ou seja, ele tinha a essência divina no seu interior, mas ele assumiu a essência de um servo também no seu interior, e essa se tornou a realidade de quem ele era. Gente, isso é muito, muito glorioso. Jesus se tornou de fato um servo. E ele para sempre se tornou um servo. Ele assumiu essa essência, ele assumiu essa forma, ele se tornou essa pessoa. Ele se tornou aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele se tornou o servo do Senhor, que nós vemos profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. E ele assumiu essa natureza, não por um breve momento simplesmente, mas por toda a eternidade. Ele se tornou esse servo. E por isso, nós podemos olhar para ele. Ainda hoje, a gente não precisa olhar só para a vida dele como homem aqui na terra, mas nós podemos olhar para ele até hoje. Ele não deixou de ser um homem. Ele não deixou de ser um servo. Ele continua tendo essa natureza, mesmo depois de ter ressuscitado dos mortos, mesmo depois de ter se assentado à destra do Pai, mesmo depois da sua vinda gloriosa para estabelecer o seu reino na terra. Jesus nunca vai deixar de ser aquele que assumiu a forma, assumiu a essência do que é ser um servo. E por isso, eternamente, a gente vai poder olhar para a glória dele como esse servo. E nós vamos ficar de boca aberta quando olharmos para isso por toda a eternidade. E tem um exemplo disso, é um exemplo que eu peguei de um dos livros que me ajudaram para poder montar essa matéria. É um livro que tem, eu não sei se tem um ali ainda para vender. É um livro de um autor chamado Bruce Ware, que ele é um teólogo, e ele escreveu um livro que não é um livro tão teológico, que na verdade me surpreendeu. Eu achei que ia ser um livro meio, até, ele é um cara bem profundo, assim, muito pesado de teologia, bem acadêmico, mas esse livro é um livro que eu li e eu fiquei extasiado com a revelação de Jesus como aquele que se tornou um ser humano de fato. E ele usa um exemplo para falar disso. Ele fala sobre como que Jesus pode assumir a forma de um servo e ao mesmo tempo manter os seus atributos divinos sem que uma coisa entre em conflito com a outra e sem que ele precise se desfazer desses atributos. Ele dá dois exemplos, na verdade. Um exemplo é o exemplo de um carro. Ele fala assim: imagina que você chegou numa concessionária e tem um carro ali, um carro muito chique, super novo assim, e aqueles carros novinhos que estão brilhando, e você pede para fazer um test drive com aquele carro, e você vai fazer o test drive, você começa a dirigir ele, e você começa a testar o carro, e testar a velocidade, e testar como que ele se comporta em diversos terrenos, e aí você começa a entrar por algumas estradas de terra. E essa parte não é tão difícil de imaginar para a gente aqui, né, esses dias. Principalmente quem ficou na casinha lá atrás. Então você começa a entrar em estradas de terra e aquele barro e aquela lama, e esse barro e essa lama começam a entrar no carro. E assim, eu moro em chácara, então a gente sabe muito bem como é que é essa experiência do carro. O carro chega novinho, assim, chega a pessoa lá com um carro novinho, ele dá umas 2, 3 viagens, quando está um tempo de bastante chuva, e você vê que o carro fica transformado. E quando ele chega na concessionária, ele estaciona o carro, e aquele carro novinho, que estava brilhando, que estava assim, aquele negócio lustroso, ele está completamente revestido de lama e barro. E o autor, dando esse exemplo, ele fala assim: toda a glória daquele carro está ali ainda. Todo o brilho dele, toda aquela coisa de ser um carro novo e bonito e que estava na loja e 0 quilômetro, ainda está ali. Mas a questão é que ele foi revestido por algo que esconde aquela glória. E na encarnação, Jesus revestiu a sua natureza divina
com a sua natureza de servo. E isso escondeu uma glória que nunca deixou de estar ali. E é por isso que quando a gente fala sobre a glória de Cristo, nós falamos de uma glória que ela está ali e ela pode ser vista, mas ela precisa de revelação para ser vista. Porque ela nunca deixou de existir, ela nunca deixou de estar ali. Mas a questão é que ela precisa ter olhos abertos para entender que a glória daquele que é o deleite eterno do Pai estava ali naquele homem que nasceu na cidade de Belém e cresceu na cidade de Nazaré, e que era tão comum que eles precisavam perguntar quem que era Jesus quando foram prender ele. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo é o exemplo de um rei. E tem um rei muito rico, num grande palácio, com muitos servos e muitos criados. E esse rei, ele um dia está passeando pelo seu reino e ele vê um mendigo na rua. E quando ele volta para o seu palácio e ele entra na sua câmara real, ele não consegue tirar aquele homem da cabeça, ele não consegue tirar aquela imagem daquele homem sujo, daquele homem que tem um cheiro forte, assim, um fedor, e que tem dificuldade para conseguir comida. Ele não consegue tirar aquela imagem da cabeça dele. E ele fica pensando: eu cresci nesse palácio, eu sempre vivi minha vida aqui, eu sempre fui cercado de luxos e de todo tipo de abundância, eu nunca tive essa experiência, mas eu quero saber como que é isso. E esse rei conversa com seus servos e ele arruma roupas de um mendigo, né? Ele arruma roupas que estão sujas e rasgadas e fedidas, e ele põe essas roupas e ele vai para a rua e ele começa a experimentar a vida de um mendigo. E a qualquer momento daquela experiência, o rei podia simplesmente falar assim: chega, tá bom, cansei desse negócio de ser mendigo, já deu, assim, já deu para ver como que é. Assim, e se a gente estivesse no lugar dele, eu acho que a gente ia falar isso rapidinho, né? Assim, não, eu acho que só de botar a roupa fedida, você fala assim: tá bom, já entendi como que é ser mendigo, não precisa mais nada. Mas a questão é que esse rei, ele fica ali e ele vive aquela vida, e ele dorme na rua e ele sente frio e ele fica doente, e ao invés dele pedir pela ajuda do palácio e remédios e médicos e qualquer coisa desse tipo para curar a doença dele, ele suporta aquela doença com os poucos recursos que ele tem. Ao invés dele pedir socorro para o seu palácio e pedir que eles tragam comida para ele, não, ele fica ali e ele pede dinheiro e pede comida para que ele possa se alimentar. E a questão é que Jesus fez da mesma forma. Ele tinha a sua glória, ele tinha os seus atributos divinos, ele tinha o seu poder ali com ele o tempo todo, mas a cada momento da sua vida ele tomava a decisão de viver como um homem, de não utilizar dos seus atributos divinos, de não utilizar da glória que ele tinha disponível para ele, de não chamar uma legião de anjos para poder socorrê-lo, mas de viver como um homem, de enfrentar as tentações como homem, de exercer o seu ministério como homem, de viver a sua vida como homem. Foi isso que Jesus fez. Ele não pediu ajuda do palácio para que ele pudesse suportar aquilo que estava afligindo ele. Desculpa, eu não falei o nome do livro, né? O nome do livro é Cristo Jesus Homem. Cristo Jesus Homem, né? Tá certo? Mas você vai ver o livro lá, você vai saber. Bruce Ware, W-A-R-E. Só tem um lá. Então. Ó, se alguém for no banheiro aí, fica de olho, hein? Se alguém levantar aí, ó. Não, eu vou ali no banheiro só, já. Coloca debaixo do braço. Então... Pode entrar no site da Impacto. Então, gente, para a gente finalizar aqui, eu queria só falar de um aspecto que é a humilhação que Cristo sofreu e a obediência que ele teve ao Pai. Existem
três níveis de humilhação que Jesus sofreu na sua encarnação. A primeira humilhação é uma que a gente às vezes não presta muita atenção, mas é o próprio fato dele se tornar homem, foi uma humilhação. Jesus se tornou uma pessoa pobre, sem muitos recursos, mas se Jesus tivesse encarnado na família mais rica da terra, e ele tivesse crescido como um príncipe no maior dos palácios que existissem na sua época, e ele recebesse todas as glórias que um homem pode receber em sua vida, isso ainda seria a maior das humilhações que ele sofreu, porque ele deixou de ser Deus e de viver como Deus, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, aquele que nos fez, e ele se tornou um de nós. Essa humilhação, ela é incomparável. Todas as outras humilhações que Jesus sofreu, elas são uma simples consequência dessa humilhação maior, que é de encarnar e de se tornar um homem, de ter que lidar com as limitações da humanidade, de ter que lidar com vários aspectos da nossa vida como seres humanos, sendo ele o Deus glorioso que existe eternamente. Então, esse é o primeiro nível da humilhação. O segundo nível da humilhação é o fato de Jesus ter se tornado um homem desprezado na sua geração. Ele não era simplesmente um homem, mas ele era um homem que foi desprezado, que foi difamado, que foi traído, que foi humilhado muitas vezes durante a sua vida. E esse é o segundo nível da humilhação de Cristo. Não só ele se tornou um homem, e isso já foi uma grande humilhação para ele, mas ele se tornou um homem humilhado dentre todos os homens. E Isaías diz que ele era um homem de sofrimentos, um homem de dores, um homem que sabia o que é padecer. E esse é o segundo nível da sua humilhação. E o terceiro nível da sua humilhação é a sua morte, que foi uma morte humilhante e mais degradante possível na época que ele vivia, no contexto no qual ele estava inserido. Então, a gente tem esses três níveis de humilhação que Cristo sofreu ao se tornar um homem, na sua encarnação. E a gente precisa entender, muitas vezes a gente fala, por exemplo, muitas vezes a gente fala da doutrina da Trindade e a gente fala da relação dessa doutrina com outras, e às vezes eu percebo que alguns irmãos eles separam tanto a Trindade que algumas conclusões teológicas que você chega, e que são conclusões às vezes erradas, elas podem ser fruto de você não compreender que Deus é três, mas ele também é um só. Então, quando a gente fala sobre Jesus vindo para a Terra e sofrendo essa humilhação e morrendo na cruz, a gente fala às vezes da relação disso daí, com a relação de Cristo com o Pai, do fato dele ter enviado o Filho para sofrer e para morrer, a gente às vezes deixa de perceber que não foi só Jesus que sofreu com a encarnação e com a cruz, mas o Pai também sofreu com a encarnação e com a cruz. Primeiro, porque eles são um só. E segundo, porque o Pai enviou para a terra, para viver como homem, aquele que era o seu deleite eterno. Vocês conseguem imaginar assim que Deus o Pai eternamente teve o seu deleite no Filho, e esse Filho, que era o seu deleite, que era o seu Filho amado, no qual ele tinha prazer, foi aquele que o próprio Deus teve que fazer sofrer, quando Cristo fez propiciação pelos nossos pecados. A ira de Deus que Cristo sofreu na cruz não foi uma ira que somente Jesus sofreu como homem. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o dano que é causado pelo nosso pecado foi sofrido por Deus. Não é que Deus Pai descontou em Cristo os nossos pecados, mas é que Deus sofreu o dano em si mesmo pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pela nossa inimizade com Ele. Ele mesmo providenciou a salvação para nós. E essa salvação foi providenciada por meio dele sofrer o dano e sofrer a punição em si mesmo das nossas falhas. E é por isso que Deus fala para nós perdoarmos. Porque quando você perdoa alguém, você sofre o dano que foi causado.
a você por aquela pessoa. É o mesmo princípio que a Trindade sofreu por meio da cruz. E o último ponto que eu quero falar aqui, dentro disso tudo, é que a natureza da obediência do Filho de Deus, a natureza da obediência de Cristo, é que essa natureza, essa obediência foi uma obediência humana. Não foi uma obediência divina. E eu queria dar 2 exemplos, também tirados desse livro, que eu acabei de mencionar aqui, Cristo Jesus Homem, que ele dá 2 exemplos sobre essa obediência, sobre essa vida perfeita que Jesus viveu. E o primeiro exemplo, ele fala de um nadador que quer bater um recorde de nado livre. Assim, eu não entendo direito as categorias, mas eu sei que ele quer nadar no oceano aberto e ele quer bater o recorde de distância que se nada no oceano aberto. E quando ele vai falar a respeito disso com a equipe dele, ele tem uma equipe que cuida de toda a parte de preparação dele como atleta e do cuidado com a saúde dele. A equipe fala com ele o seguinte: você pode tentar bater esse recorde, mas se você tentar bater esse recorde, existe um risco. E esse risco é que, no processo de você tentar bater o recorde, você experimente algum tipo de complicação, e se você experimentar uma complicação como essas, no mar aberto, a probabilidade de você morrer é muito grande. E então, eles vão pensar a respeito disso e eles chegam a uma conclusão, eles chegam a uma solução para esse problema. E a solução para esse problema é que ele vai tentar bater o recorde, mas vai ter um barco que vai acompanhar ele durante todo o processo. Tem um barco que vai ficar ali ao lado dele, enquanto ele tenta bater o recorde, e se houver alguma complicação, esse barco vai resgatar ele, e ele não vai ser prejudicado, assim, ele não vai morrer, ele não vai ter uma complicação mais séria por conta disso. Então eles fazem isso, e o nadador vai para o mar, e aí ele começa a nadar, e ele consegue bater o recorde. E em nenhum momento de todo esse trajeto que ele faz, o barco é utilizado. E esse é o primeiro exemplo. Guarda isso daí. Vamos para o segundo, para a gente poder entender. O segundo exemplo é de um aluno muito aplicado e muito inteligente que ele sempre tira notas muito altas, e o professor da turma dele, talvez para dar uma aliviada para a turma, decide que ele vai dar uma prova, mas essa prova vai ser uma prova com consulta. E ele libera para que os alunos consultem todo o material didático e os cadernos com as anotações. E quando esse aluno vai fazer a prova, ele toma uma decisão. Ele fala o seguinte: eu vou fazer a prova, mas eu não vou consultar os meus materiais. Então ele traz a sua mochila com os livros daquela matéria, com todas as anotações que ele fez durante o ano, e ele coloca essa mochila ao lado da sua carteira escolar. E ele recebe a prova e pega a sua caneta e faz a prova inteira, sem consultar os materiais que estavam ali do lado dele o tempo todo. E quando ele faz isso, ele tira uma nota muito alta. Ele tira a nota máxima na prova. E quando os amigos dele veem isso, eles falam para ele assim: você tirou a nota máxima porque você fez consulta, assim como todos nós. E provavelmente as suas anotações são um pouco melhores e você tem um pouco mais de conteúdo realmente. Mas ele fala: não, eu não consultei o meu material. Eu enfrentei essa prova extensa e difícil somente com o conhecimento que eu tinha guardado no meu interior. Então, da mesma forma como o nadador tinha o barco à sua disposição e ele não utilizou desse barco para bater o recorde, e assim como esse aluno tinha o seu material didático ao seu lado, mas ele não fez uso do material didático para que ele pudesse passar por aquela prova. Cristo veio, encarnou como homem e viveu uma vida de santidade perfeita como homem, ainda que era impossível que ele pecasse. Eu sei que essa é uma afirmação um pouco forte para fazer no final da aula, mas a questão é o seguinte: vocês acham que é possível que Deus peque? Podem me responder. Não. E Jesus é Deus? É possível que Jesus peque? Quando Jesus encarnou, ele deixou de ser Deus?
então era impossível que ele pecasse. Mas a questão é que tem duas perguntas que nós estamos fazendo. Uma é possível que Jesus peque? Era possível que ele pecasse na encarnação? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é: por que Jesus não pecou como homem? E essas duas perguntas têm duas respostas diferentes. E, infelizmente, muitas vezes a gente confunde as respostas. Porque a resposta para a primeira pergunta, era possível que Jesus pecasse? É não. Porque ele é Deus. E Deus não peca. E o que eu quero dizer com isso é que, em todo o tempo que Jesus viveu como homem, o barquinho estava ali do lado dele. Ele não ia pecar. É claro que ele tinha um corpo humano, ele tinha uma natureza humana, e, em termos da sua natureza humana, a gente poderia dizer que era possível que ele pecasse. Mas a questão é que a natureza humana e a natureza divina de Cristo são inseparáveis. Jesus não ia pecar como homem e, de repente, fazer mitose, virar dois. Assim, ia separar o divino do humano, ia ter dois Jesus e tal. Não ia acontecer isso. Era impossível que ele pecasse. Mas ele não utilizou dos seus atributos divinos para viver uma vida sem pecado. E esse é o ponto importante que a gente tem que levar em consideração. Mas ele não podia, como que ele ia pecar? E se ele pecasse, o que iria acontecer? Ia dividir as naturezas e tal? Você pode entrar numa discussão eterna a respeito disso daí. E você também é bem-vindo para discordar de mim e falar que era possível que ele pecasse. Você pode falar, eu acredito que não. Mas a questão é que a pergunta importante, a mais importante para nós hoje, é a seguinte: por que ele não pecou? E o que a gente precisa ter claro diante de nós é que Jesus não usou o barquinho. Jesus não usou o material didático. Jesus viveu como homem e teve uma vida perfeita de santidade, porque ele obedeceu ao Pai como homem e foi fiel ao Pai por meio do poder do Espírito Santo, que também foi dado a nós. O mesmo caminho de santidade que Jesus experimentou é o caminho de santidade que está diante de nós, e é uma santidade por meio da dependência do Espírito, por meio do poder do Espírito operando no nosso interior. Jesus não viveu uma vida sem pecado na terra porque ele era Deus. Ele viveu uma vida sem pecado na terra porque ele dependeu do Espírito Santo. E da mesma forma, nós podemos depender do Espírito de Cristo que foi derramado sobre nós para que nós possamos crescer em uma vida de santidade. É claro que Jesus era diferente de nós no sentido de que ele não tinha pecado. E ele nunca pecou. E nós temos pecado. E nós já pecamos. Mas a questão é que o caminho para a santidade, ele foi aberto para nós por meio desse homem que viveu uma vida perfeita por meio do poder do Espírito que foi derramado do Pai sobre ele. E esse mesmo Espírito foi derramado sobre você. E ele te possibilita a viver uma vida santa diante de Deus. Cristo Jesus, homem, andou na terra de forma perfeita e sem pecado, e ele conquistou uma vida de santidade que nós também podemos conquistar, não pelos nossos méritos, não pela nossa própria força, mas pelo poder do Espírito Santo, pela dependência dele, por meio de entrar no descanso dele, de saber que tudo aquilo que ele poderia fazer por nós para nos aperfeiçoar já foi feito, e tudo aquilo que existe de possibilidade para que nós possamos viver uma vida santa está disponível para nós no seu interior por meio do Espírito dele que habita em nós.